galerinha, falar sobre bullying. Gente, eu sofri assim, muito bullying quando eu tava na escola. Eu acho assim, a única memória ruim que eu tenho da infância. E ao mesmo tempo que foi bem marcante. Eu me criei com meus avós. Era eu, meu avô, minha avó e eu só. Ah, Meus pais moravam em outra cidade, mas eles estavam sempre me vendo, me dando presente, me atendiam, assim, estavam presentes da maneira que eles podiam. E eu nunca, assim, senti falta disso. Eu fora da escola, eu tinha minhas amigas, assim, vizinhos, eu morava em uma cidade pequena que a gente. ah, Quanto menor a cidade tem essa, né? De um visitar a casa do outro, assim, passar visitando a casa, né, dos vizinhos. Tinha pessoas ali legais, outras que não eram, mas eu nunca, na minha infância, assim, aquilo ali nunca foi um problema, assim, de amizades, né? Porque eu morando, assim, em cidade maior, a minha irmã era uma, assim, ela era muito tímida, muito reservada, assim, minha mãe tinha muita preocupação que ela não tinha amizade. E a minha mãe sempre estava preocupada com a minha irmã, de conseguir amigas para ela, né? Sempre quando a minha mãe conseguia fazer amizade com a mãe para que a minha irmã também tivesse uma amizade. E eu não precisava disso, eu conseguia. Eu tinha um ciclo social que é importante, hoje em dia assim, eu vejo bem importante, fora da escola. Na escola, eu, assim, ó, eu me sentia, eu sofria muito de bullying. Tipo assim, ó, o concurso como é, de beleza na escola. Aí eu me escolhi como mais feia. Eu não dizia que eu fosse a mais bonita, mas eu não era mais feia, eu era normal, gente. Assim como eu sou, não era nem muito gorda, nem muito magra, não tinha. Mas sempre tinha isso, sabe? Eu era muito quieta, muito tímida. Aí sempre estavam achando uma gracinha, colocando apelidinho, cortavam meu cabelo, empurravam, me tiravam bolinha. Sempre eu era, né, tudo que tinha de ruim, eu sempre estavam me apontando, me chamando, falando. Me lembro até tinha um menino, eu pensei, não, agora eu vou me dar bem, bem bonitinho o guri. E ele levava um violão, ele cantando pra. Era pra mim uma música. Era a época que tinha aquela novela que tinha Giovanna Antonelli, aquelas, né, Letícia Sabatella, e ele dizia que eu tinha o cabelo assim como eu tenho, né? Aí ele dizia que parecia aquelas mulheres, né? Ele, ai, por que tu não dança pra nós, não sei o que. Ele vinha. E tá, eu tava, tipo, tá, agora eu me lembrei. E aí o estrupício do amigo dele disse, se tu se tu dá bola pra fulana, que meu nome é Jennifer Daniela, né? Aí na escola me chamava de Jennifer. Se tu dá bola pra Jennifer, eu, eu deixo de ser teu amigo, não sei o que. Eu digo, se fosse hoje em dia, que eu tinha que ter dito, tchê, tu quer ele pra ti, tu é gay, tá apaixonado por ele, pega, né? Só que eu não sabia dizer, porque eles estavam sempre assim me desafiando. E eu não. Sei lá, gente, eu não sabia responder. Eu ficava envergonhada, eu não sabia, porque era. Se eu desse um. Porque coisa de guria, assim, era de eu dar uma resposta, assim, sabe? Tinha coisas que eu tinha igual, tinha que ter me avançado, né? Ter dado as. Olha, tinha umas coisas assim, ó, que a gente fica pensando, tinha que ter pegado e sentado a mão na cara de uns. Mas tinha outras, assim, que eu tinha que ter dado uma resposta. Aí eles vão dizer, não, mas no ambiente escolar tu tinha que ter ficado quieta. Gente, eu sou contra. Eu sou professora, assim, mas eu não posso dizer, assim, tudo o que eu penso, porque eu já disse e já me deu problema. Mas tem certas coisas, assim, que eu acho que não tem que ficar quieto. Começa que eu não acho ruim o aluno que ele é bem. Claro, tu não pode se sim faltar com respeito, sabe? Mas eu não acho errado o aluno que ele tem uma resposta, que ele sabe se defender, porque eu não sabia me defender. A minha mãe sempre, ao contrário, ela sempre foi muito que ela para tudo. Ela até uma vez ela foi lá na escola, tinha um guri que pegava no meu pé. Ela parou a escola xingando o guri. Ela se tivesse que bater no guri, ela batia, ela era horrível. Ela é horrível, ela entra no mercado assim, mas sempre reivindicando os direitos, né? Nunca, tipo assim, é a mesma pessoa que, se ela tira a roupa do corpo pra te dar. Mas ela não admite que tu pise por cima dela, tipo de pessoa assim. E hoje em dia eu aprendi a ser assim, mas aprendi aqui. É porque, como eu disse, eu morava com meus avós e vim morar com a minha mãe. Agora eu consegui, aprendi. Eu acho que todo mundo tem que ser assim. Tem que saber te impor. Só que na época eu não sabia. Isso assim é uma grande lição pra tudo. Pra tudo na tua vida, em todos os lugares.
A primeira coisa, assim, ó, se tu aprender a te impor na vida, isso é uma das grandes lições, é tu que saber ler, escrever, guardar dinheiro, né, a relação com o dinheiro e aprender a te impor, porque tu vai sempre ter que aprender a te impor, porque as pessoas vão sempre te pisar e vão te pisar, pisar, se tu deixar. E na escola acontecia muito isso. E eu, hoje em dia, assim, eu vejo, não tinha, gente, era a única que eu era tímida. Eu pensava assim, eu me sentia, ai, eu sou, na minha cabeça, né? Na minha cabeça que eu era infantil, eu pensava, ai, eu sou muito pobre, eu não tenho roupa, eu não tenho as coisas, na minha casa não é bonito o suficiente. Eu me colocava culpa, assim, isso era a minha mentalidade. Por isso que as pessoas não gostam de mim, que eu pensava que as pessoas não gostavam de mim. Os professores viam quando eles podiam, eles davam risada. Até questão, assim, do racismo, gente. Eu sou parda, vocês viram a minha cor, meu cabelo cacheado. Eu não sabia cuidar do meu cabelo, como eram com meus avós, então eu pegava e passava escova, ficava aquilo armado. Aí começavam a rir de mim, me chamar de Elba Ramalho, sabe? Ah, cabelo de bombril. Meu cabelo meu cabelo é um 3A, né? Um cabelo cacheado. Mas eu tenho que usar creme pra ele ficar assim, né? Eu não tenho, passo um cremezinho, ele já tá assim, eu não tenho problema com ele. E mesmo que tivesse, mesmo que o meu cabelo fosse um cabelo crespo, afro, assim, não tinham que estar dando risada, mas riam. E sabe que eu nunca entendia isso. Coisas assim que só tu adulta pra te entender. Que aquilo ali era racismo. Tu entender que a escola, ela reproduz a sociedade, a realidade. A escola, assim como a sociedade, existem classes sociais. Isso é muito falado no estudioso, no Paulo Freire, né? Eu fiz pedagogia, letras, então a gente estuda muito, né? E ele fala isso, que a sociedade, ela se reflete na escola. Então, o que acontecia comigo era racismo, né? Era, eu era taxada como pobre, não era assim, eu me sentia mais pobre que eu era. Não que hoje em dia eu fico pensando assim, mas se eu fosse a pessoa mais pobre, assim, mendiga da rua, que eu não tivesse que comer, mesmo, eu não, assim, na verdade, eu não tinha que ser discriminada por causa disso. Mas sabe como é que é a sociedade, né, gente? Eu era pobre normal, eu andava bem vestida, assim, né? Nunca me faltou nada, ao contrário, hoje em dia eu fico. Porque até o pensamento quando tu é criança, quando tu é adolescente é né? É distorcido da realidade. Hoje em dia eu fico me pensando, assim, me comparando com outras. é, Meus avós, eles tinham casa própria, simples, mas era uma casa própria, eles eram aposentados, aposentadoria normal, assim, não era um grande salário, mas eles tinham o salário deles pra pessoa pobre e nunca nos faltou nada. Ao contrário, a minha avó não comprava muitas coisas porque ela era bem econômica. Ela, assim, ao contrário de muita gente, ela sempre tinha economias. Ela dizia poupar. Ela sempre tava poupando. Dizer guardar, mas economizar, ela dizia poupar, né? Do poupar. Me lembro agora na Tia Arcuri, me lembro que a minha avó já dizia poupar. E aí eu tinha essa, sabe? Então tudo que me falavam, eu achava que eu era errada, eu pensava num dia que eu for adulta, que eu vou me arrumar bem, eu vou andar bem, bem vestido, bem bonitinha, bem arrumada, aí não vão mais rir de mim. Eu me achava feia, ser muito, muito, muito feia, me achava muito, muito, muito pobre, me achava sem graça, sem conversa, porque eu tinha medo, assim, de falar que iam rir. Sabe que eu não fiz licenciatura, eu demorei a fazer a licenciatura com uns 30 anos, porque eu tinha aquela angústia de falar em público. Eu tinha medo de falar em público. Porque isso aí, como eu disse pra vocês, isso aí é memórias lá da infância. E como assim afeta toda a vida da gente. Eu digo assim pra vocês, que vocês são pais, que vocês têm que estarem presentes, saber o que tá acontecendo com os filhos de vocês na escola. Quando os professores falam em reuniões, as escolas, é importante vocês irem. Vocês têm que estarem presentes na escola, para vocês estarem presentes assim, o que que acontece? Porque muitas vezes a criança ela não vai falar, o adolescente. Eu mesmo não falava, até minha mãe perguntava, meus avós assim me tratavam bem, eu tinha até abertura para falar, mas por que eu não falava? Porque aquilo ali me magoava, porque eu acreditava que eu era assim. Quando riam de mim, ah, tu é feia, tu é mais feia da aula. Porque o que é mais feio?
O mais feio é que tu não tem valor, que ninguém gosta de ti, que tu é um lixo. Eu me sentia assim. Uma pessoa que sofre bullying se sente assim. A estima lá embaixo. Imagina para uma criança, para adolescente, é péssimo isso. E era. Eu não sei, não tive problemas psicológicos por causa que. Hoje em dia eu fico me analisando assim, né? Por causa que eu tive assim, uma infância ótima, pelos meus avós, pela, né, toda a minha criação. Nunca me faltou, né? Nada. Essa parte afetiva que eu acho que é o pior, gente, quando falta. A gente, com o tempo, assim, tu vai vendo, analisando a vida, que o que mais importa é a parte afetiva para uma criança, né? Quando tem filho, um adolescente. Não, nunca me faltou nenhuma maneira, então isso não fez com que eu tivesse algum problema. Mas de repente, se eu não tivesse uma estrutura familiar boa, porque na escola eu me sentia um lixo. Parecia que eu era duas pessoas, a pessoa da escola e fora da escola. Aí depois, quando eu era adolescente, que eu comecei a sair, me lembro assim que. Ai, eu me arrumava assim, chamava a atenção dos meninos. Pra ter. Eu que não queria, assim, eu tinha muito essa e tenho, assim, a minha mãe diz. Risada. Tudo tu acha sem graça. Tinha uns bons, assim, meninos que podiam ser meus namorados legais e eu não gostava, sabe? Eu gostava que não sempre que não prestava. Então eu via que não tinha problema comigo. Parecia que eu era duas pessoas. A pessoa da escola que era quieta, reservada, assim, que não, parecia que eu não existia ali, sabe? Quando tu vê que tu não tem importância nenhuma. É isso assim que uma pessoa com sofre de bullying sente, né? E eu fora da escola, que eu tinha amizades, que, né, que eu parecia, que eu era, né? Era gente, vamos dizer assim. E isso assim começou hoje, estudando e trabalhando na educação, assim, eu vejo que lá da infância, assim, ó, lá da pré-escola que eu não fiz. A primeira coisa errada que aconteceu numa educação. Por quê? Porque eu já entrei na primeira série, que eu não sabia ler nem escrever, e todos da minha sala sabiam, ou 99%, porque era obrigatório já tinham que fazer a, a pré-escola, né? Não me lembro assim se era. Eu sei que brigaram muito com a minha avó porque ela queria me colocar na primeira série, né? E as professoras queriam que eu fizesse pré e eu não. Aí ela bateu o pé e me colocou na primeira, que eu já tava com 6 anos. Eu só sei que foi ruim, foi péssimo pra mim. Porque eu, eu entrei muito atrasada. E a minha autoestima tava lá embaixo. Eu, como criança, assim, com 6 anos, eu me lembro das memórias, assim, ó, de todo mundo ia no quadro, escrevia o nome, e eu não conseguia. Eu me lembro, assim, da sensação que eu sentia de burra. Eu só, assim, eu me lembro, assim, pensava que burra, 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 não vou conseguir, todo mundo consegue, né? Sempre. E aquilo ali vai travando. Por mais, assim, que eu tinha estrutura, gente. Eu acho, eu assim, me via tão por baixo, tão pobre, e eu tinha três pessoas para me ensinarem a ler e escrever, assim, me alfabetizar, que eram meus, tinham dois vizinhos, eu tinha uma prima minha que estava sempre me ajudando, que eu vejo, assim, coisas que hoje em dia, assim, tem muitas pessoas que não têm isso, né? Os meus avós, realmente, eles eram analfabetos, mas eles sabiam a importância, assim, da educação, eles faziam de tudo para me dar materiais, para eu estudar, minha mãe também, meu pai, enfim. Mas isso era assim coisa minha, na minha mentalidade. Que hoje em dia eu vejo que são falhas, que não acontecem mais também, né? Porque a criança vai fazer o jardim, interessa, e vai e pronto, né? É obrigatório, não tem essa de a criança já entrar com 6 anos. Então, lá desde o colégio eu já entrei. Aí, como eu via que eu não sabia, eu ficava com vergonha de perguntar, já ia ficando retraída, retraída, ia passando os anos, eu sempre retraída, sempre com aquela mentalidade que eu não sabia, que os outros todos sabiam, né? Estima lá embaixo. Aí, quando dava assim dos meus colegas me pegarem no pé, não sabia me defender, não sabia porque também eu tava acreditando que eu não era, que tava certo me xingar porque eu era burro, que eu era idiota, que eu era incapaz, enfim, entendeu? Coisas assim, ó, que a autoestima, a estima da gente é a coisa mais importante. Às vezes a gente diz assim, ó, por que que a pessoa, ela não, ela aceita tudo? Por que que a mulher aceita que batam nela? Por que que a pessoa pobre, ela não tem força de mudar? Às vezes tu diz assim, mas por que essa pessoa, ele é pobre, mas por que que não vai estudar? Por que que não se esforça? A pessoa não tem ânimo, não tem vontade, porque ela tem baixa estima.
A estima que lá desde a infância que não foi trabalhada. Ah, e aí ela se torna um adulto que ela acha que ela não é merecedora das coisas boas da vida. Que ela acha que todo mundo pode maltratar, pode xingar, pode bater, né? As mulheres mesmo, quando, né, pegam os homens que eles batem, eles agridem elas. Eu, quando pegava nesses meus relacionamentos tóxicos dos meus ex, né? Eu aceitava muita coisa porque isso tá tudo no subconsciente, gente. Depois de adulto a gente sabe bem, tem clarinho o que é certo e o que é errado, mas tá no subconsciente da gente. E a gente aceitar de coisas que vieram lá da infância. Por isso que a infância é muito importante, a educação, né? O professor lá da educação, né? Lá dos anos iniciais deve ser muito melhor valorizado. Eu, assim, tem professores bons, mas assim, eu passei por muitos que não eram bons, eles iam que eu tava sofrendo de bullying, eles não faziam nada. Ao contrário, como eu disse pra vocês, eu tinha um professor de matemática que estavam rindo do meu cabelo, tu ajudava a dar risada no meu cabelo. Eu tinha uma angústia, assim, com matemática desses traumas, gente. E tudo assim, ó, não me fez grandes, assim, problemas, porque, como eu disse pra vocês, nunca me faltou nada na minha família. O que era mais importante. Agora, como muitas pessoas que já têm problema familiar, ainda quando cai na escola, que deveria ser um apoio para a pessoa, ainda mais problema, ainda mais rejeição, mais racismo, preconceito, aí a pessoa vai ficar totalmente desestabilizada. Entende? As deixa nos comentários aí se vocês já sofreram de bullying, vocês o que vocês acham que afeta na vida de vocês? Memórias da escola, memórias da infância de vocês. É pior ainda o bullying quando o bullying é da família de vocês. O próprio Michael Jackson lá, né, que diz que quando ele era criança, né, que o pai dele brigava com ele, riam, né, do nariz dele, enfim. Todos os problemas que ele tinha já começou desde a infância dele, na família dele. Então, muito pior quando é familiar do que quando é na escola. Mas isso não tem que existir em nenhum lugar. Mas deixe os comentários, sugestão para os próximos vídeos. Se inscreve se não é inscrito, dá uma forcinha que eu tô começando no canal.